uma homília antiga de um autor desconhecido, também conhecida como a Segunda Carta de Clemente. Segunda Clemente 1. Irmãos, devemos pensar em Jesus Cristo como Deus, como juiz dos vivos e dos mortos. E não devemos pensar em coisas desprezíveis da nossa salvação, pois quando pensamos em coisas desprezíveis dele, também esperamos receber coisas desprezíveis. E fazem mal aqueles que escutam que estas coisas são desprezíveis. E nós mesmos fazemos mal em não saber de onde, por quem e para onde fomos chamados, e quantas coisas Jesus Cristo sofreu por nós. Que recompensa, então, daremos a Ele? Ou qual fruto do seu dom poderá nos ser dado? E quantas misericórdias devemos a Ele, pois Ele concedeu a luz sobre nós. Ele falou conosco como um pai com os seus filhos. Ele nos salvou quando estávamos perecendo. Que louvor então devemos render a Ele, ou qual recompensa devemos pagar pelas coisas que recebemos? Éramos faltos em nosso entendimento e adorávamos madeiras, pedras, ouro, prata e bronze, obras de homens, e toda a nossa vida não passava de morte. Estando envolvidos em escuridão e oprimidos com toda essa névoa espessa em nossa visão, nós a recuperamos, removendo por sua vontade a nuvem que nos estava envoltos, pois ele teve misericórdia de nós, e em sua compaixão nos salvou, tendo visto em nós tanto erro e perdição, sem esperança de salvação, exceto a que vinha dele, pois ele nos chamou quando ainda não éramos, e do que não ser, desejou ele que fôssemos. Segunda Clemente 2. Regozija-te, ó estéril, que não deste à luz. Clama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da que tem marido. Ao dizer, regozija-te, ó estéril, que não deste à luz, ele se referia a nós, pois nossa igreja estava estéril antes que aqueles filhos fossem dados a ela. E ao dizer, clama tu que não tivestes dores de parto, ele quis dizer o seguinte, que assim como as mulheres em trabalho de parto, não nos cansaremos de oferecer as nossas orações com simplicidade a Deus. Mais uma vez ao dizer, pois mais são os filhos da mulher desolada do que os filhos da que tem marido, ele assim falou porque o nosso povo parecia desolado e abandonado por Deus, ao passo que agora, tendo crido, nos tornamos mais do que aqueles que pareciam ter Deus. E ainda outro texto das Escrituras diz, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. E ele quis dizer o seguinte, que é certo salvar os que estão perecendo, pois esta é realmente uma grande e maravilhosa obra. Firmar não as coisas em pé, mas as que estão caindo. Assim também Cristo desejou salvar as coisas que estavam perecendo, e ele salvou a muitos, vindo e chamando-nos quando estávamos perecendo. Segunda Clemente 3. Visto que Cristo nos concedeu tão grande misericórdia, em primeiro lugar, a fim de que nós que estamos vivos não sacrifiquemos a deuses mortos, nem os adoremos, mas por meio dele, de Cristo, cheguemos a conhecer o Pai da verdade. Que outra coisa é esse conhecimento que ele nos deu, senão o de não negar aquele que através de quem o conhecemos? Sim, ele mesmo diz, aquele que me confessar, eu o confessarei diante do Pai.
Então, essa é a nossa recompensa se verdadeiramente confessarmos aquele por quem fomos salvos. Porém, de que modo o confessaremos? Quando fizermos o que ele diz e não formos desobedientes aos seus mandamentos, e não somente o honrarmos com os nossos lábios, mas com todo o nosso coração e com toda a nossa mente, pois ele também diz em Isaías: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 2 Clemente 4. Portanto, não apenas o chamemos de Senhor, pois isso não nos salvará. Pois ele diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que pratica a justiça. Então, irmãos, confessemo-lo em nossas obras, amando-nos uns aos outros, não cometendo adultério, nem maldizendo uns aos outros, nem invejando, mas sendo moderados, misericordiosos e gentis. Devemos ser solidários uns com os outros e não sermos avarentos. Por essas obras o confessaremos, e não pelo oposto. E não devemos temer a homens, mas a Deus. Por isso, se fizerdes estas coisas, o Senhor diz: Embora estejais reunidos comigo em meu seio, se não praticardes os meus mandamentos, eu os lançarei fora e lhes direi: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço, nem sei de onde sois. 2 Clemente 5. Por isso, irmãos, abdiquemos da nossa estadia neste mundo e façamos a vontade daquele que nos chamou, e não temamos nos apartar deste mundo, pois o Senhor diz: Vós sereis como cordeiros no meio de lobos. Porém, Pedro respondeu dizendo: O que acontece então se os lobos devorarem os cordeiros? E Jesus replicou: Os cordeiros, depois de mortos, não têm motivo para temer os lobos. Do mesmo modo, também vós não temais aqueles que vos matam e nada vos podem fazer, mas temam aquele que, após vós morrerdes, tem poder sobre a vossa alma e vosso corpo para lançar-vos no inferno. E vós sabeis, irmãos, que a permanência desta carne neste mundo é mesquinha e curta, mas a promessa de Cristo é grande e maravilhosa, ou seja, o descanso do reino vindouro e da sua vida eterna. Então, o que podemos fazer para obtê-los, se não andar em santidade e justiça e considerar estas coisas mundanas estranhas a nós, ao invés de desejá-las? Pois quando desejamos obter estas coisas, nós nos desviamos do caminho da justiça. 2 Clemente 6. Pois o Senhor diz: Ninguém pode servir a dois senhores. Se desejamos servir a Deus e a Mamon, não teremos qualquer benefício. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esta era e a era futura são duas inimigas. Porque uma fala de adultério, contaminação, avareza, engano, mas a outra se afasta destas coisas. Portanto, não podemos ser amigos das duas. Devemos nos afastar de uma e ter amizade com a outra. Consideremos, então, que é melhor aborrecer as coisas que estão aqui, porque são coisas insignificantes, passageiras, corruptíveis, e amar as coisas que estão lá, pois são boas e incorruptíveis. Pois, se fizermos a vontade de Cristo, encontraremos descanso. Mas se fizermos o contrário, nada nos livrará da punição, caso desobedeçamos os seus mandamentos. As Escrituras também dizem em Ezequiel: ainda que Noé, Jó, Daniel se levantem
não livrarão os seus filhos do cativeiro. Porém, se nem mesmo homens justos como esses podem, por seus feitos justos, livrar os seus filhos, com que confiança nós, se não mantivermos o nosso batismo puro e imaculado, entraremos no reino do Senhor? Ou quem será o nosso advogado? A menos que existam em nós obras santas e justas? 2 Clemente 7. Assim, meus irmãos, lutemos, sabendo que a disputa está próxima e que muitos recorrem às disputas depravadas. Porém, nem todos recebem o prêmio, mas apenas aqueles que trabalham duro e lutam bravamente. Lutemos, pois, a fim de que todos possamos receber o prêmio. Portanto, corramos em direção ao alvo, em direção à disputa incorruptível, e recorramos a ela em grande número e lutemos para que também possamos receber o prêmio. E se não pudermos todos receber o prêmio, que ao menos nos aproximemos da coroa. Devemos saber que, se aquele que disputa na competição incorruptível for pego lidando com ela de modo corruptível, primeiro é açoitado e em seguida retirado e expulso da pista de corrida. O que achais vós? O que deverá se fazer com aquele que lidou de modo corruptível na competição da incorruptível? Pois, com relação àqueles que não guardaram o selo, ele diz: o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um terror a toda a carne. 2 Clemente 8. Portanto, nos arrependamos enquanto estamos na terra, pois ainda somos argila na mão do artesão. Assim como o oleiro, que se estiver fazendo um vaso e este se deformar ou se romper em suas mãos, ele modela novamente. Porém, se já o tiver colocado no forno ardente, não o reparará mais. Assim também nós, enquanto estivermos neste mundo, nos arrependamos de todo o nosso coração das coisas perversas que fizemos na carne, a fim de que possamos ser salvos pelo Senhor enquanto ainda dá tempo. Ainda dá tempo para o arrependimento, pois, após termos partido do mundo, não poderemos mais confessar ou nos arrepender. Portanto, irmãos, se tivermos feito a vontade do Pai, mantido a carne pura, guardando os mandamentos do Senhor, nós receberemos a vida eterna. Pois o Senhor diz no Evangelho: se não guardares o que é pequeno, quem vos dará o que é grande? Pois eu digo a vós que aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, o que ele quer dizer é: mantenha a carne pura e o selo sem mácula até o fim, para que possas receber a vida eterna. 2 Clemente 9. E que nenhum de nós diga que esta carne não é julgada nem ressurge novamente. Entendei, em que fostes salvos? Em que recobrastes a visão senão nesta carne? Devemos, portanto, guardar a carne como templo de Deus, pois da mesma forma, chamados na carne, vós também vivereis na carne. Se Cristo, o Senhor que nos salvou, o primeiro Espírito se fez carne e nela nos chamou, da mesma forma também receberemos a nossa recompensa nessa carne. Portanto, amemos uns aos outros, a fim de que todos venhamos para o reino de Deus. Enquanto temos tempo para ser curados, coloquemo-nos nas mãos do nosso Senhor, o médico, e demos a ele uma recompensa. Mas que recompensa? Arrependimento de um coração sincero, pois ele sim discerne todas as coisas de antemão,
e sabe o que está em nosso coração. Portanto, demos a Ele eterno e verdadeiro louvor, não apenas de nossos lábios, mas também de todo o nosso coração, a fim de que Ele possa nos receber como filhos. Pois o Senhor também disse: Estes são meus irmãos, os que fazem a vontade de meu Pai. 2 Clemente 10. Portanto, meus irmãos, façamos a vontade do Pai que nos chamou, a fim de que possamos viver, e sigamos na virtude, mas abandonemos o vício como precursor de nossos pecados e fujamos da impiedade, a fim de que não nos sobrevenham males. Pois, se formos diligentes em fazer o bem, a paz nos seguirá. Por esta causa, o homem é incapaz de alcançar a felicidade, pois ele é influenciado pelo temor de outros homens, preferindo o gozo deste mundo à promessa que está por vir. Pois eles não sabem que o grande tormento traz o gozo que está por aqui, e que o gozo traz a promessa do que está por vir. Na verdade, se estivessem apenas fazendo estas coisas, teria sido tolerável. Mas eles continuam ensinando o mal a almas inocentes, sem saber que terão uma condenação em dobro, tanto eles como os seus ouvintes. 2 Clemente 11. Portanto, sirvamos a Deus com um coração puro e seremos justos. Mas, se não o servirmos, por não crermos na promessa de Deus, miseráveis seremos. Pois a palavra profética também diz: miseráveis são os de ânimo dobre, que duvidam em seu coração e dizem: estas coisas ouvimos nos dias de nossos pais, mas, embora tenhamos esperado dia após dia, nada temos visto. Vós, tolos, comparai-vos a uma árvore, considerai uma videira. Primeiro ela se livra das folhas, depois vem o broto. Depois disso, uma fruta azeda, e então uma uva totalmente madura. Assim, também meu povo passou por tumultos e aflições, mas depois eles receberão coisas boas. Portanto, meus irmãos, não tenhamos esse ânimo dobre, mas resistamos pacientemente na esperança, a fim de que também possamos obter a nossa recompensa, pois fiel é aquele que nos prometeu a pagar cada um segundo a recompensa de suas obras. Portanto, se tiverdes produzido justiça aos olhos de Deus, vós entrareis em seu reino e receberei as promessas que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. 2 Clemente 12. Dessa forma, esperemos hora após hora o reino de Deus em amor e justiça, já que não sabemos o dia da aparição do Altíssimo, pois o próprio Senhor, ao ser indagado por certa pessoa acerca de quando o seu reino viria, disse: quando os dois forem um, quando o exterior for como o interior, e o varão com a mulher, nem varão, nem mulher, pois os dois são quando um fala a verdade e o outro também entre nós, e em dois corpos haverá uma alma sem dissimulação. E o que ele quer dizer com o interior, ser como o exterior, é que o interior significa a alma e o exterior o corpo. Assim, pois, da mesma forma que o corpo é visível aos olhos, deixem que a obra se manifeste por suas boas obras. E o que ele quer dizer com varão e mulher, nem varão e nem mulher, é que um irmão, ao ver uma irmã, não deveria pensar nela como uma mulher, e que uma irmã, ao ver um irmão, não deveria ter qualquer pensamento acerca dele como sendo um homem. Se fizerdes estas coisas, diz ele, o reino do meu Pai virá. 2 Clemente 13. Portanto, irmãos,
nos arrependamos imediatamente. Sejamos sóbrios para com o que é bom, pois estamos repletos de muita loucura e maldade. Exterminemos os nossos pecados passados e não nos deixemos ser encontrados como bajuladores de homens. Tampouco tenhamos desejo de agradar somente uns aos outros, mas também os homens que estão de fora, por nossa justiça, a fim de que o nome não seja blasfemado por nossa causa. Pois o Senhor diz: meu nome é continuamente blasfemado entre os gentios. Ele diz: ai daquele, por razão de quem meu nome será blasfemado. Em que é blasfemado? Em vós não fizerdes as coisas que eu desejo. Pois os gentios, ao ouvirem de nossas bocas os oráculos de Deus, maravilharam-se delas por nossa beleza e grandeza. Porém, quando descobrem que nossas obras não são dignas das palavras que falamos, imediatamente se voltam à blasfêmia, dizendo que se trata de uma fábula, de um engano, pois quando nos ouvem, a nós mesmos a dizer que o Senhor diz: não há recompensa se amardes os que vos amam, mas há recompensa se amardes os vossos inimigos e aqueles que vos odeiam. Quando ouvem estas coisas, repito, eles se maravilham de sua extrema bondade. Mas quando veem que nós não só não amamos quem nos odeia, mas também aqueles que nos amam, eles riem de nós para nos depreciar, e o nome do Senhor é blasfemado. 2 Clemente 14. Portanto, irmãos, se fizermos a vontade do nosso Pai, seremos da primeira igreja espiritual criada antes do sol e da lua. Entretanto, se não fizermos a vontade do nosso Senhor, seremos como as escrituras que dizem: minha casa se transformou em um covil de ladrões. Dessa forma, escolhamos pertencer à igreja da vida, a fim de que possamos ser salvos. E eu não suponho que ignoreis que a igreja viva é o corpo de Cristo, pois as Escrituras dizem: Deus criou homem e mulher. O homem é Cristo e a mulher, a igreja. Os livros e os apóstolos declaram claramente que a igreja não existe pela primeira vez agora, mas é desde o início, pois ela era espiritual como o nosso Jesus também era espiritual. Mas ele se manifestou nos últimos dias para poder nos salvar. A igreja, sendo espiritual, foi manifesta na carne de Cristo, mostrando-nos que, se algum de vós ou de nós guardá-la na carne e não a profanar, ele a receberá novamente no Espírito Santo, pois esta carne é o equivalente e a cópia do Espírito. Nenhum homem, portanto, tendo corrompido a cópia, receberá o original como porção para si. Por isso, irmãos, é isso que ele quer dizer: guardai a carne, a fim de que possais participar do Espírito. Porém, se dissermos que a carne é a igreja e o Espírito é Cristo, então aquele que tem lidado indisciplinadamente com a carne tem lidado também indisciplinadamente com a igreja. E este tal, portanto, não participará do Espírito que é Cristo. Tão excelente é a vida e a imortalidade que esta carne pode receber como porção se o Espírito Santo estiver com ela. Nenhum homem pode declarar ou dizer as coisas que o Senhor preparou para os seus eleitos. 2 Clemente 15. Eu não creio que tenha dado qualquer conselho desprezível em relação à continência, e aquele que a exercer não se arrependerá, mas salvará a si mesmo e a mim, o seu conselheiro. Pois
Não é pouca recompensa converter uma alma questionadora e que perece, a fim de que ela possa ser salva, pois esta é a recompensa que conseguimos pagar a Deus que nos criou, se aquele que fala e ouve com fé e amor. Sendo assim, continuemos nas coisas em que acreditamos, em justiça e santidade, a fim de que possamos pedir a Deus com ousadia, o qual diz: Enquanto ainda estás falando, eu direi: Eis-me aqui. Essa palavra é uma indicação de uma grande promessa, pois o Senhor diz de si mesmo que ele está mais pronto para dar do que aquele que pede está para pedir. Então, visto que somos participantes de tão grande bondade, não neguemos a obtenção de tantas coisas boas, pois assim como é grande o prazer que estas palavras proporcionam aos que as têm cumprido, assim também grande será a condenação dos que aqueles que trazem têm sido em desobediência. Segunda Clemente 16. Por conseguinte, irmãos, vistos que temos encontrado não pequena oportunidade de arrependimento e que temos tempo, voltemo-nos novamente a Deus que nos chamou, enquanto ainda temos alguém para nos receber. Pois, se dermos a Deus a estes prazeres e conquistarmos a nossa alma, recusando-nos a satisfazer os nossos desejos próprios e malignos, seremos participantes da misericórdia de Jesus Cristo. Porém, vós sabeis que o dia do juízo vem como uma fornalha ardente e que os poderes dos céus derreterão toda a terra como chumbo que derrete o fogo. E então aparecerão as obras ocultas e as obras manifestas dos homens. A esmola, portanto, é uma coisa boa, até mesmo como o arrependimento pelo pecado. O jejum é melhor que a oração, mas a esmola é melhor que ambos. E o amor cobre uma multidão de pecados, mas a oração é feita a partir de uma boa consciência liberta da morte. Bem-aventurado o homem que for farto nestas coisas, porque a esmola alivia o fardo do pecado. Segunda Clemente 17. Desse modo, nos arrependamos com todo o nosso coração para que nenhum de nós pereça pelo caminho. Pois, se recebemos ordens para fazer disso o nosso negócio, a fim de afastar os homens dos ídolos e instruí-los, tanto mais errado é uma alma que já conhece a Deus perecer. Desta forma, ajudemos então uns aos outros, a fim de que possamos também guiar o fraco em direção ao que é bom, para que todos possamos ser salvos. E nos convertemos e admoestemo-nos uns aos outros. E não pensemos em prestar atenção e acreditar apenas agora, mas quando tivermos partido para casa, lembremo-nos dos mandamentos do Senhor e não permitamos ser arrastados para outro caminho por nossos desejos mundanos, mas, vindo aqui com mais frequência, esforcemo-nos para seguir em frente nos mandamentos do Senhor, para que, tendo a mesma mente, todos possamos ser reunidos para a vida. Pois o Senhor disse: Venho para reunir todas as nações, tribos e línguas. Aqui ele está falando do dia de sua aparição, quando ele virá e nos redimirá, cada homem segundo as suas obras, e os incrédulos verão a sua glória e a sua força, eles se espantarão quando virem o Rei. Ai de nós, pois tu eras, e não sabíamos, e não criamos, e não obedecemos, nem a presbíteros quando nos contaram da nossa salvação, nem a palavra. E os seus vermes nunca morrerão, nem seu fogo se apagará, e será um horror para toda a sua carne. Nisso, ele fala daquele dia de juízo, quando os homens verão aqueles entre nós que viveram e tiveram as suas vidas ímpias e lidaram falsamente com os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas os justos que fizerem o bem, suportando tormentos e odiando os prazeres da alma, quando contemplarem aqueles que se desviaram e negaram a Jesus por suas palavras ou por seus atos e que são punidos com graves tormentos em fogo insaciável, darão glória a Deus, dizendo: haverá esperança para aquele que serviu a Deus com todo o seu coração. Segunda Clemente 18. Dessa forma, sejamos encontrados entre aqueles que rendem graças, entre aqueles que serviram a Deus e não entre os ímpios julgados. Porque também eu, sendo um completo pecador, não tendo ainda escapado da tentação, mas estando ainda em meio aos embutes do diabo, procuro com diligência seguir a justiça para poder prevalecer pelo menos a ponto de chegar perto dela enquanto temo o juízo vindouro. Segunda Clemente 19. Portanto, meus irmãos e irmãs, após o Senhor da verdade ter sido ouvido, dirijo a vós uma exortação com propósito de que possais dar ouvidos às coisas escritas, para poderes salvar a vós mesmos e aqueles que conosco lê. Pois peço a vós que, como uma recompensa, vos arrependeis de todo o coração e deis a vós mesmos salvação e vida, pois assim fazendo, estabeleceremos uma meta para todos os jovens que desejam pelejar no estudo da piedade e da bondade de Deus. E não nos tornemos em nossa tolice, descontentamento e aborrecimento quando alguém nos advertir e nos fazer tornar da injustiça para a justiça. Às vezes, ao fazermos coisas más, nós não percebemos devido ao ânimo dobre e de incredulidade presente em nossos corações. Então, o nosso entendimento é entenebrecido por nossos desejos tolos. Pratiquemos, portanto, a justiça para podermos ser salvos até o fim. Bem-aventurados os que obedecem a essas ordens e, embora suportem a aflição por um curto período no mundo, eles com certeza colherão o fruto imortal da ressurreição. Assim sendo, que o piedoso não sofra caso esteja infeliz nos tempos presentes, pois um tempo abençoado o espera. Ele viverá novamente no céu com os nossos pais e terá gozo por toda uma eternidade sem tristezas. Segunda Clemente 20. Não permitais que perturbe a vossa mente o fato de virdes o injusto possuir riqueza e os servos de Deus sofrerem privações. Tenhamos fé, irmãos e irmãs. Somos treinados pela vida presente para podermos ser coroados na vida futura. Nenhum justo colheu o fruto enquanto ainda estava vivo, mas por ele espera. Pois, se Deus tivesse pagado imediatamente a recompensa aos justos, então deveríamos estar treinando comércio e não piedade. Pois pareceríamos ser justos, embora não estaríamos perseguindo o que é piedoso, mas o que é lucrativo. Por esta causa, o juízo divino vem sobre um espírito que não é justo e o sobrecarrega com cadeias. Ao único Deus invisível, o Pai da verdade, que nos enviou o Salvador e Príncipe da imortalidade, por meio do qual também nos fez manifestar a verdade e a vida celestial, a ele sim seja a glória para todos sempre e sempre. Amém. Epístola de Inácio aos Efésios. Prólogo. Inácio, também chamado de Teóforo, aquele que tem sido abençoado em grandeza por meio da plenitude de Deus Pai, predestinada antes de os séculos a estar sempre em glória duradoura e imutável,
unida e eleita em um sofrimento verdadeiro pela vontade do Pai e de Jesus Cristo, nosso Deus, a igreja que está em Éfeso, da Ásia, digna de ser chamada de bem-aventurada, abundância de alegria em Cristo Jesus e em irrepreensível gozo. Inácio aos Efésios 1. Tendo acolhido em Deus, nome muito amado, o qual adquiristes por direito natural, uma disputa corrente e virtuosa, pela fé e amor em Cristo Jesus, nosso Salvador, imitadores de Deus, e tendo vossos corações incendiados no sangue de Deus, vós cumpristes perfeitamente a obra que vos é compatível. Pois quando ouvistes que eu estava vindo da Síria, preso devido ao nome e da esperança em comum, e estava esperando ter sucesso por suas orações na luta contra as feras em Roma, e que por tal sucesso pudesse ter poder para ser um discípulo, vós ansiastes por me visitar. Então, em nome de Deus, recebi todo o vosso grupo na pessoa de Onésimo, cujo amor dispensa palavras, e que é também vosso bispo na carne, e oro para poderes amá-lo segundo Jesus Cristo, e que todos vós possais ser como ele. Bendito o que vos concedeu um bispo assim, segundo merecieis. Inácio aos Efésios 2. Quanto ao meu conservo, Burrus, que pela vontade de Deus é vosso diácono, abençoado em todas as coisas, oro para que ele possa permanecer comigo para a vossa própria honra e também de vosso bispo. Sim, e também Crono, digno de Deus e de vós, o qual recebi como mostra do amor do que vem de vós. Ele me ajudou de todas as formas. Assim que o Pai de Jesus Cristo o renove com Onésimo, Burrus, Euplo e Fronto, nos quais vi todos vós pelos olhos do amor, e que eu sempre possa ter contentamento em vós, caso seja eu assim digno. Portanto, vos é adequado de todas as maneiras glorificar a Jesus Cristo que vos gloriou, a fim de que, estando perfeitamente unidos em subordinação, sujeitando-vos ao vosso bispo e presbítero, vós possais ser santificados em todas essas coisas. Inácio aos Efésios 3. Eu não vos dou ordens como se fosse alguém para isso, pois, embora esteja vinculado devido ao nome, eu ainda não estou aperfeiçoado em Cristo Jesus. Agora, eu estou começando a ser um discípulo e falo a vós como a meus condiscípulos, pois eu deveria era ser instruído por vós para o combate na fé, na admoestação, na perseverança, na longanimidade. Porém, visto que o amor não me permite ficar em silêncio acerca de vós, inclinei-me a exortar-vos, a que andeis em harmonia com a mente de Deus. Jesus Cristo também, na nossa vida inseparável, ele é a mente do Pai. Assim, os bispos que estão estabelecidos nas partes mais distantes da terra estão também na mente de Jesus Cristo. Inácio aos Efésios 4. Então vos é adequado andar conforme a mente do bispo. O que fazeis? Pois vosso honroso presbítero, digno de Deus, está em consonância com o bispo,
como as cordas, a cítara. Portanto, Jesus Cristo é cantado em vossa concordância e amor harmonioso. E vós, cada um, formais um coro, para que, sendo harmoniosos em concordância e tomando a tônica dominante de Deus, possam, em um uníssono, cantar a uma voz ao Pai, através de Jesus Cristo, a fim de que Ele possa tanto vos ouvir, como reconhecer por vossas boas ações, como membros de seu Filho, pois vos é vantajoso estar em unidade irrepreensível, de modo que possais também ser participantes de Deus sempre. Inácio aos Efésios 5. Pois, se eu, em pouco tempo, tive tal intimidade com vosso bispo, o que não se deu de maneira humana, mas no espírito, quanto mais felicito a vós que estáis intimamente unidos a ele, como a igreja está em Cristo Jesus, e como Jesus Cristo está com o Pai, a fim de que todas as coisas em unidade possam estar harmoniosas. Que ninguém se engane. Caso alguém não esteja no precinto do altar, falta-lhe o pão de Deus. Pois se a oração de um e outro tem tanta força, quanto mais a do bispo e de toda a igreja. Portanto, aquele que não vem para a congregação mostra o seu orgulho e condena a si mesmo, pois está escrito: Deus resiste os orgulhosos. Por isso, cuidemos para não resistirmos aos bispos, para a fim de que possamos pôr nossa submissão e também nos entregar a Deus. Inácio aos Efésios 6. E quanto mais alguém vir que seu bispo está em silêncio, mais deve temê-lo, pois cada um que o Senhor enviou para ser mordomo sobre sua casa, devemos receber como se fosse aquele que o enviou. Portanto, devemos claramente considerar o bispo como o próprio Senhor. Agora, Onésimo, de forma voluntária, louvava grande vossa boa conduta em Deus, pois vós todos viveis de acordo com a verdade e nenhuma heresia tem lugar entre vós. Quer dizer, vós não escutais a ninguém, exceto a aqueles que falam em verdade acerca de Jesus Cristo. Inácio aos Efésios 7. Alguns, com engano perverso, costumam portar o nome ao mesmo tempo em que praticam certas coisas indignas a Deus. A esses deveis evitar, como a animais selvagens, pois eles são cães raivosos que mordem furtivamente, e devei-vos guardar deles, pois as suas mordidas são difíceis de curar. Mas há um único médico de carne e espírito, gerado e não gerado, Deus no homem, vida verdadeira e na morte, filho de Maria e filho de Deus, primeiro sofredor e depois livre de sofrimentos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Inácio aos Efésios 8. Então que ninguém vos engane, como de fato não sois enganados, visto que pertencem inteiramente a Deus, pois, quando não houver nenhuma concupiscência que tenha o poder de vos atormentar, então verdadeiramente vivereis segundo o Senhor. E eu me dedico a vós como uma oferta pela igreja de Éfeso, famosa por séculos. Os que são da carne não podem fazer as coisas do Espírito, nem os que são do Espírito não podem fazer as coisas da carne. Assim como a fé não pode praticar coisas da incredulidade, e nem a incredulidade as coisas da fé. Isto é, mesmo as coisas que fazeis segundo a carne são espirituais, pois fazei todas as coisas em Cristo Jesus. Inácio aos Efésios 9. Eu soube que certas pessoas passaram por vós trazendo uma doutrina ruim, as quais não permitistes espalhar semente entre vós, pois tapastes os ouvidos a fim de que não recebeis a semente por elas semeada.
visto que sois pedras de um templo, preparadas para um edifício de Deus Pai, içados até as alturas por meio do mecanismo de Jesus Cristo, que é a cruz, e usado como a corda o Espírito Santo, enquanto conduz até a Deus. Assim, sois todos os companheiros no caminho, portanto, o vosso Deus e o vosso templo e o vosso Cristo e as vossas coisas sagradas, estando adornados da cabeça aos pés pelos mandamentos de Jesus Cristo, e eu também, participando da celebração, tenho permissão por meio desta carta de vos fazer companhia e de me regozijar com o fato de que não colocais vosso amor em nada, segundo a visão comum dos homens, mas somente em Deus.